Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos para mais um vídeo da série Minha Posição Bíblica. O tema de hoje é João 10:10. Está falando do diabo? Então vamos estar estudando neste momento. Peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vou ler para os irmãos aqui, né? Evangelho de João, capítulo 10. Vou ler aqui a partir do capítulo 1, para a gente pegar todo o contexto da passagem. João 10, capítulo 1 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Aí o versículo 10, né, que é o objeto do nosso estudo, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: Estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então, irmãos, essa passagem de João 10:10 é uma das mais conhecidas, né, do meio cristão e até de não cristão. Se a gente voltar um pouquinho na leitura, né, em João capítulo 9, vai falar da cura de um cego de nascença. E era dia de sábado. Aí depois que o cego foi curado, ele foi levado aos fariseus. Os pais do cego, eles ficaram com medo de dizer que quem curou foi Cristo, né? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. O rapaz, já curado, ele foi expulso da sinagoga, né? Depois de ser interrogado várias vezes, né, pelos líderes religiosos. E Jesus, então, ouvindo que o rapaz foi expulso, ele disse o seguinte, está lá em João 9, 35 a 38, que diz assim, ó: Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, irmãos, é como se Jesus tivesse dito para ele assim, né? Você foi expulso de lá,
mas eu aceito você. Né? João 10:9 está dizendo, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Por quê? Exatamente porque ele tinha sido expulso da sinagoga. Então, irmãos, essa passagem, né, da qual Jesus nos fala é a mesma que Davi declara, né? Lá no Salmo 23, né, versículo 1 e 2. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, essas pastagens verdejantes, só o Senhor conhece, né? E Ele é o bom pastor. E o bom pastor cuida das ovelhas, leva as ovelhas até as águas tranquilas e não as deixa faltar nada. Né? E na continuidade dessa conversa que temos, que nós falamos agora há pouco, nós temos a fala de Jesus sobre o ladrão, né, registrado no capítulo 10 de João. Né? Então, eu acho que ninguém tem dúvida, irmãos, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Agora, irmãos, não tem na Bíblia um versículo que ampara essa afirmação. Então, as pessoas elas leem o versículo 10, né, do capítulo 10 de João e chegam à conclusão que o ladrão é Satanás. Agora, se nós lermos todo o contexto de João, né, como nós lemos aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o ladrão não é o diabo. Então, o texto ele apresenta a pessoa de Cristo como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. E também apresenta outros personagens que ele chama de ladrão, salteador, estranho e mercenário. Quando Jesus ele apresenta esses personagens, ele queria fazer uma ligação com os líderes religiosos. Né? Lá em Mateus 23:15 diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Então Jesus queria dizer nessa passagem, irmãos, que os líderes religiosos, eles roubavam e matavam aquelas pessoas que davam atenção para eles, né? Lá em João 10:1 diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então Jesus ele usa a figura do aprisco, né, que era um curral cercado com apenas uma entrada, não só para evitar que as ovelhas saíssem, mas também para que predadores, né, para evitar que predadores entrassem, né, e fizessem mal às ovelhas. Ó, lá em João 10:2-3 diz assim, ó, aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, irmãos, a saída deste aprisco, ela era guardada por um porteiro, né, que só abria diante da presença do pastor das ovelhas. E as ovelhas, elas conheciam a voz do pastor, por isso que elas seguiam o pastor. As ovelhas, elas não seguem um estranho, né, pois elas não reconhecem a sua voz. Ó, lá em João 10:8 diz assim, ó, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então Jesus, irmãos, ele é a porta para a entrada das ovelhas. A única entrada segura para as ovelhas. Né? Jesus está fazendo uma dura crítica aqui aos fariseus, porque quem veio antes de Cristo é a lei, né? Mas quem ensinava a lei eram os fariseus. Então eles foram ali desmascarados, né? Naquele momento eles foram chamados de ladrões, de salteadores. Então João 10:10, né, diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, irmãos, considerando o contexto lido até aqui, né, Jesus não estava falando do diabo, mas ele estava falando dos líderes de Israel por causa da forma como eles agiam. Se nós olharmos o contexto bíblico como um todo, não é errado chegar à conclusão que o diabo, além de ser o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Isso olhando para o contexto bíblico como um todo. Né? Agora, é interessante frisar que os líderes religiosos, acusados por serem ladrões por Jesus, eles agiam sob a influência de Satanás.
Então, nós podemos aplicar essa passagem de João 10:10 para os falsos pastores, né, que tentam seduzir as ovelhas com seus falsos ensinos. Eles não conhecem as ovelhas, né? Eles não amam as ovelhas, mas de forma ilegal eles tentam se apoderar delas para alcançar seus propósitos egoístas, né? Eles falam, né, com o objetivo de subtrair o que podem das ovelhas, né? Eles não entram pela porta, nem apontam para ela. Olha o que diz em Marcos 13, versículos 22 e 23, diz assim, ó: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós verdes, eis que de antemão vos e tenho dito tudo. Então Jesus, irmãos, é, que era a porta, né? Mas os falsos líderes entram pelo aprisco de modo errado, né? Ora, se eles não entram pela porta, eles são o quê? São salteadores e ladrões. Então nós temos que ter muito cuidado ao trocar a palavra ladrão pelo diabo, né? É interessante definir bem os personagens dessa passagem, né? Então nós temos aqui as ovelhas, que representam o povo de Deus, né? Ó, no versículo 16 diz assim, ó, João 10:16, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus estava falando aos judeus da época, mas ele mencionou a existência de outras ovelhas que representam quem? Né? Judeus e gentios, ou seja, as duas casas de Israel, né? O outro personagem, o ladrão, né? Que é todo aquele que não entra pela porta. Ele utiliza de outros meios para poder entrar no aprisco. E Jesus disse que ele era a porta, né? Que leva a salvação. Outro personagem é o mercenário, que são aquelas pessoas que exerciam as suas funções por dinheiro, né? Ele não se importa, o mercenário não se importa com as ovelhas, e sim com a sua própria vida. Então, numa situação de perigo, ele abandona as ovelhas para que os lobos as devorem. Ó, João 10:12 diz assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, Jesus ainda ele compara esses maus líderes a mercenários, né? Que abandonam covardemente as ovelhas, pois não são pastores verdadeiros, né? Mateus 7,15 diz assim, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E nós temos o personagem que é o bom pastor, que é Cristo, né? Ó, lá em 1 Pedro 5,8 diz assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ainda anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, esse é o trabalho de Satanás. Ele usa os falsos pastores, os falsos cristos, os falsos profetas para fazer a sua obra de destruição entre o povo de Deus, né? O bom pastor, ele oferece uma vida plena, uma vida de propósito, né? Uma vida de alegria. João 10:19 diz assim, ó, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si, porque os ouvis? Porque o ouvis? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, irmãos, esses versículos aqui eles deixam claro que Jesus estava se dirigindo aos fariseus, né? Eles entenderam que Jesus estava falando deles. Daí eles tentaram desqualificar a pessoa de Jesus, porque eles não tinham condição de debater com Jesus, porque eles não tinham autoridade, né? João 10:12 diz assim, ó, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, irmãos, quem são os lobos, né? O lobo não é Satanás. Os lobos são um falso ensino, né? Que é a principal maneira de um lobo revelar sua verdadeira natureza, né? Quando a gente vai lá para Judas, né, versículo 12,
Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículo 12, diz assim: esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Então, irmãos, eles querem que autonomia, né? Não responsabilidade. Eles, na realidade, eles pastoreiam a si mesmos, né? E outra questão do lobo, Mateus 18:1 diz assim: naquela mesma hora chegaram-se os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então os lobos, irmãos, eles têm sede de poder, né, para garantir uma posição pessoal na igreja. Então os lobos estão dispostos, né, a sacrificar os cordeiros de Cristo. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra então, né, este vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, aqui o estudo. Caso os irmãos ficaram ainda com alguma dúvida, os irmãos podem usar os comentários, né? Caso também queiram acrescentar também alguma informação também, né? Fique à vontade para poder usar os comentários. E eu peço que, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí seu like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, amém? Então, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Beleza.